E aí, Manuel? Tô querendo comprar um imóvel. Qual a melhor opção para eu financiar? A Price ou a SAC? Bom, Silvio, tudo depende do valor do imóvel, como você quer fazer esse financiamento. A tabela Price, eu vou explicar mais à frente, por ela ter uma parcela fixa, linear, você consegue financiar um valor um pouquinho maior. Eu tenho visto alguns amigos falando, também de financiamento, de modalidade, de qual é a melhor opção. A melhor opção é aquela que o cliente se enquadra melhor. A gente precisa explicar as duas opções e aí ele vai definir qual seria a melhor opção. Na tabela SAC, o cliente constantemente, como ela tem um sistema de amortização constante, o cliente ele no final do contrato, até o final do contrato, ele vai pagar uma quantidade menor de juros que na tabela Price. Por quê? Na tabela SAC, cada parcela que você vem pagando, você paga uma quantidade maior de capital principal e menor de juros. Na tabela Price, é o contrário. Você paga os juros maior à frente e uma parte pequena do capital principal. Quando que a tabela Price ela se torna interessante? Quando o cliente ele tem uma capacidade financeira que ele possa, por exemplo, pagar a primeira parcela e depois, e junto com a primeira parcela, ele pagar a última. Vai pagar a segunda, paga a segunda e paga a última. Por quê? Vamos falar de uma parcela de R$1.000. A primeira é R$1.000, a última vai ser equivalente a R$80, R$90. Então, se ele guardar aí R$300, consegue pagar 2, 3 parcelas. Na SAC, ele vai conseguir financiar um valor um pouco menor. Por que isso? Porque vamos dizer que o banco ele limite o seu endividamento em 30% daquilo que você tem de salário. Então, um cliente que tem um salário de R$10.000 quer comprar um imóvel, ele vai conseguir ter uma parcela máxima de R$3.000. Como a tabela SAC, você começa pagando um valor maior e ela vai diminuindo, nesse caso você consegue um financiamento menor do que na tabela Price. Por quê? A tabela Price ela é linear, então você consegue lá com um valor lá de R$3.000 de parcela, você financia 400 mil. Na tabela SAC, com esse mesmo valor, você vai financiar aí 250 mil, um exemplo. Então, tem esse diferencial. Qual que é a melhor? Mais uma vez eu volto a dizer, é a que o cliente se encaixa. Então, a gente tem que, na entrevista com o cliente, apresentar as duas opções e dizer os prós e os contras e ver qual ele escolhe. Mas, em se tratando de financiamento, qualquer uma das duas é bom. Qualquer uma das opções sempre vai ser melhor do que não comprar um imóvel. Eu vejo isso porque eu costumo dizer, um imóvel que em 2005 custava 280 mil e teria aí uma parcela de R$800. Se você tiver financiado em 30 anos, você ainda vai ter 10 anos para pagar. Se você estivesse fazendo esse financiamento pela tabela SAC, hoje essa parcela iria estar em torno de R$250. Seria facilmente quitado, esses 10 anos com 30, 40 mil reais. E esse mesmo imóvel que seria comprar lá atrás por 260 mil, 280, hoje ele estaria em torno de 1.200.000. Então, sempre vai ser vantajoso para o cliente
ele comprar um imóvel, seja pela Price, seja pela SAC, o importante é comprar, porque aquela pessoa que não comprou naquela data, ela está pagando aluguel até hoje e está pagando a parcela para quem teve coragem de entrar no financiamento, mesmo sendo caro. Então, sendo Price ou SAC, a melhor opção é sempre comprar o imóvel. Mas eu tenho outra pergunta, Manuel. Vamos supor que eu queira pagar juntas a primeira parcela e a última, a segunda parcela e a penúltima, e por aí vai. Eu consigo fazer isso? Consegue, sim. Consegue. Você consegue tanto fazer os pagamentos por parcelas, né? Como você consegue fazer a amortização. Se você tiver um valor aí de, por exemplo, tem lá 200 mil de financiamento, você recebeu um bônus, vendeu um terreno, vendeu o carro, quer amortizar tanto um quanto o outro financiamento, você pode amortizar tanto em parcelas quanto em valor. E aí, consequentemente, se você fizer essa amortização por valor, você consegue diminuir o valor da parcela, né? Se você quiser diminuir em prazo, também dá, diminuir em parcelas. E aí é retirado todos os juros, né? É feito um cálculo para a retirada desses juros. Mas vale a pena. 3, 2, 1. E aí, pessoal, eu acho que eu consegui explicar, né? Então, se você quiser ficar antenado no mercado imobiliário, tiver alguma dúvida, quiser mandar aqui pra gente nos comentários, a gente vai tentar sanar essas dúvidas para vocês. Então, desde já, fica aqui meu agradecimento. Clica aí no coraçãozinho, clica no sininho, segue a gente, curte, compartilha. Um abraço a todos.